de depois, que não conseguem estar aqui com a gente, por isso que eu estou gravando desde o começo. Então, mais uma vez, seja todo mundo muito bem-vindo. Estamos retomando, né, nosso quarto encontro de 8. Eu vou propor mais no final, né, um ajuste do nosso calendário aqui para a gente cumprir essas leituras e conseguir ajustar elas, né, no nosso calendário de fim de ano, né? E conversando com as pessoas individualmente, eu tenho percebido que é fim de ano para todo mundo, né? Então, e percebi também. Opa, tem alguém tentando entrar. Não, o Thiago conseguiu. Eu tenho percebido que tem sido desafiador para as pessoas manter essa rotina de encontros uma vez por semana. Então, já dando um spoiler do que eu vou pensar, que eu estou pensando em sugerir, no planejamento inicial, nós tínhamos pensado em 8 encontros, né, para ler o livro todo. Esse é o quarto. A minha sugestão é que a gente condense as próximas leituras, quinzenalmente, faça 2 encontros finais, teóricos. Eu acho que isso vai fazer sentido dentro da rotina das pessoas e tal. E aí a gente vai ter 2 semanas para ler, então meio que a carga de leitura vai ser mais ou menos a mesma, mas os encontros eles vão condensar um pouco mais as discussões dos capítulos. Depois eu sistematizo e mando tudo lá no grupo para vocês. Mas acho que isso vai ser uma forma enfim, ajustar aí o nosso planejamento no planejamento de todo mundo, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que hoje nós vamos fazer o sorteio no final também do livro que eu tenho aqui. Eu tava me enrolando para fazer isso, né? Mas assim, quero fazer hoje. Então eu já deixei separado o sorteador aqui, mesmo quem precisar sair um pouco antes, ou pessoas que não conseguiram vir hoje, mas que estão acompanhando aí, né? Seja pela gravação, seja vindo aqui com a gente, né? No encontro síncrono. Então nós vamos fazer esse movimento hoje. E, muito bem. Primeiro os avisos dados. Hoje, então, a gente vai falar sobre 2 capítulos, né? A gente vai falar sobre o capítulo subsequente ao ensaio que dá nome ao livro, né? A gente ficou 3 ensaios aí na formação da culinária brasileira. No último encontro, a gente teve a participação luxuosa da Thalita, ajudando a gente a ler, né? E agora a gente vai para o próximo ensaio, logo depois desse, que é o Entre Secos e Molhados, e avança também no Emergência dos Sabores Regionais. Eu não sei como vocês perceberam essa leitura, mas eu sinto que é um aprofundamento de alguns argumentos que ele já traz no primeiro ensaio, né? Tem coisa nova, né? Tem coisa muito legal, tem a classificação, né, das farinhas a partir da relação com a água, é muito interessante. Eu acho que ele vai trazendo uma riqueza e uma densidade de elementos aí para a leitura que vai, na minha leitura, dando até uma certa solidez para os argumentos que ele usa lá no Formação da Culinária Brasileira. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: não vi grandes novidades no argumento em relação ao primeiro ensaio. Então, meio que a gente continua, né, em alguma medida, aquelas conversas que a gente vinha tendo. Eu vou colocar um slide aqui, porque só para ajudar a organizar as ideias, mas eu tô comprometido em cumprir aquele nosso acordo. Eu faço uma primeira fala inicial, situando a leitura, colocando um pouco de contexto, levantando algumas coisas para a gente conversar, e depois dessa primeira hora, todo mundo chega junto para a gente trazendo suas questões, suas inquietações, seus comentários, enfim. Fechou? Então vou projetar aqui, porque isso vai me ajudar. Bom, então esse primeiro ensaio, logo depois do Formação da Culinária Brasileira, né, Entre Secos e Molhados, o Dória ele está bem preocupado. A questão ali, o que ele está tentando discernir primeiro, uma adequação ou não adequação às métricas de classificação culinárias europeias, muito baseado nas lógicas de sistematização francesa, mas ele também fala da sistematização portuguesa, fala da espanhola em algum momento ali, mas assim, basicamente ele analisa a adequação inicialmente da culinária brasileira. E aí já tem um ponto crítico que eu quero trazer com vocês, que é curioso que ele vai dizer que a culinária brasileira ela é meio que um simulacro, né? Ela tenta imitar a culinária ocidental, a culinária europeia,
por todo aquele contexto que a gente já viu. Por outro lado, ele constata que parece que ela não é muito útil para classificar a nossa culinária brasileira, né? Então, eu sinto que tem alguma questão lógica nesse argumento dele aí que eu acho que merece um pouco de aprofundamento. Mas, assim, de cara é isso que ele coloca, né? Que a culinária brasileira, portanto, ela não se adequa, né? Então, esse modelo de classificação da culinária europeia, que dá para se dar de várias formas, mas aqui ele cita, por exemplo, uma lógica de classificação com base no momento do prato na refeição. E aqui ele está falando muito de grandes refeições, né? Ele não está falando de refeições intermediárias. Ele está falando de jantar e de almoço, basicamente, né? Que tem essa lógica, né? De entrada, aperitivo, prato principal, sobremesa. É, e, em alguma medida, eu concordo que essa classificação ela fala pouco para nós, mas eu acho que tem que ter uma distinção, que é o seguinte: sem dúvida nenhuma, para a culinária popular brasileira, essa classificação não serve. Nas nossas casas a gente não faz isso. No limite a gente separa em prato e salada, né? Assim, é uma coisa meio, é outra lógica. Pode ter até uma sobremesinha, mas a entrada não faz sentido. E, por exemplo, aqui na Paulistânia, né, nessa faixa longa que a gente está, tem também a ideia de mistura, né? Então, assim, de fato, para a culinária popular não serve mesmo essa classificação, né? Mas tenho dúvida se serve, inclusive, para a culinária popular europeia, né? Não conheço tanto para afirmar que sim, que não. Agora, para os restaurantes brasileiros, principalmente para os restaurantes da elite, principalmente para restaurantes que têm chefes formados dentro desses modelos, que foram fazer estágio na Europa, na França, na Itália, na Espanha, etc, etc, me parece que essa adequação serve sim para analisar uma certa cozinha brasileira, né? Mas enfim, a análise que o Dória faz é que ela não sustenta. E aí ele traz alguns exemplos interessantes de começo, né? Ele fala assim, né? Como que a gente classifica, por exemplo, as farofas, os mingaus, as paçocas, né? Isso é acompanhamento? Isso é guarnição? O que é isso, né? De fato, assim, quando a gente rastreia o milho e a mandioca, essas classificações elas ficam bagunçadas. E quando a gente olha para as manchas de território que vão compondo os hábitos, as práticas alimentares, a gente percebe também que isso funciona, né? Tipo assim, que isso tem uma certa relação, né? Então, assim, é, ele vai questionar um pouco isso e ele traz como um elemento central, por exemplo, tem uma coisa que é legal que ele comenta até na página 120, tem um negócio massa que ele traz, que é o seguinte, eu até separei aqui, né? Foram os cronistas coloniais os primeiros a aproximar o uso da farinha de mandioca e de milho aos usos europeus do pão. Na condição de pão da terra, deveriam executar um percurso semelhante ao pão europeu na configuração de pratos. As técnicas europeias absorveriam ingredientes nativos, assim como os trazidos da África, adaptando-se ao novo mundo e ampliando a nossa universalidade. Esse ponto de vista bastante comum marcou a interpretação da relação entre a América Portuguesa e a velha Europa. Então, assim, é curioso que ele aponta, né, uma certa classificação de uma cozinha que é uma cozinha moderna, como uma referência, inclusive, para a gente pensar a mandioca e o milho, né? E aí ele fala que nas primeiras tentativas de se fazer um registro sistemático da culinária brasileira, a gente se depara com O Cozinheiro Nacional, que é esse livro aqui, que está projetado aí para vocês. Esse livro tem uma primeira coisa que é muito curiosa, né? Ele não tem autoria, né? Ele é um livro que não se tem, não se sabe da origem dele. Eu dei uma procurada, né? Dei uma pesquisada para saber de bastidor o que se fala, se tinha algum dado historiográfico, e de fato, assim, ele foi pouco tematizado, assim, na produção histórica brasileira, tem pouca coisa sobre ele, mas tem um livro em PDF em ótima qualidade. E aí eu fui dar uma olhada nesse livro, né? Até mandei lá para vocês, e ele organiza a culinária brasileira de um jeito muito europeu mesmo, né? De fato, assim, quando você olha esses livros de culinária, por exemplo, esse outro aqui, ó. Esse aqui é um livro, livro de cozinha da infanta não sei quê. É um livro muito tradicional de culinária europeia, né? Quando você olha ele, a linguagem, inclusive o prólogo, né? Tipo assim,
Quando você olha para esse livro e olha para o Cozinheiro Nacional, dá para ver que claramente o que eles estão tentando aqui é estabelecer um modelo de classificação da culinária brasileira aos modos da culinária europeia, né? É um livro que, assim, vale dar uma visitada, assim, porque teve uma parte que me chamou a atenção em específico, que é a parte que ele fala das carnes, né? Que aí dá para ver como a gente foi reduzindo, né, com essa hegemonia da carne de boi, com a carne de porco, com o frango, né, que são as nossas três principais fontes de proteína, de carne, né, como se reduziu, né, porque tem, nossa, aqui eles falam de javali, de preá, nossa, de uma infinidade de bichos que pouco a pouco a gente foi parando de comer, né. Então, assim, a primeira tentativa de registro da culinária brasileira, de classificação da culinária brasileira, assim, em livro, em texto, veio a partir de um livro anônimo, que é o Cozinheiro Nacional, né? É... E aí o que ele constata é o seguinte: quando você olha para o Cozinheiro Nacional, paira uma certa ideia, portanto, de que a culinária brasileira é um conjunto de pratos. O que, em alguma medida, sim, é isso também, né? Mas assim, qual que é a lógica que estrutura a culinária brasileira? Tem algum princípio lógico? E isso fala de um aspecto que deve guiar o nosso olhar para esse livro, que é o seguinte: a gente não pode esquecer que é um cientista social escrevendo. Portanto, é muito curioso ver essa tentativa, que para mim soou bem esquisita, de classificação que ele propõe, quando você pensa que ele é um sociólogo e quando você vê as referências que ele traz para pensar isso, isso faz sentido, né? Ou seja, se fosse um cozinheiro propriamente dito pensando, talvez ele fizesse de outra forma, né? Então, o que o Dora está tentando buscar aqui, portanto, entendendo que o modelo ocidental de classificação da culinária ele não serve para nós, é a tese que ele está partindo, de achar um princípio lógico, um princípio empírico que dê conta de explicar isso que ele vai depois tentar definir como uma culinária brasileira. Ou seja, então é um princípio organizador que ele está atrás. Beleza. Ele, para contextualizar isso, né, ele traz o eixo europeu como comparação, assim como ele faz também no outro capítulo, né, e a questão é a seguinte, né? Ele traz esse livro para falar, né? No livro de cozinha da infanta Dona Maria, né, do século XV, então ela tá, é muito legal porque ela tá logo depois da Idade Média. Os alimentos eram divididos em caldoso e sólido, sendo a sopa, que aqui, né, o pão embebido em caldo, é diferente do nosso conceito de sopa hoje, né? A categoria intermediária. O pão se manifesta tanto na forma molhada, como suporte para caldo, né? Quanto na forma seca, tanto como pão, né, efetivamente, mas também como preparado como torta, empanado, coisa desse tipo, né? E aí ele traz uma coisa, né? O pão, então o pão ele é o quê? O pão ele é ele num certo uso, ele é quase um prato, ele serve quase como um prato, né? Ele é uma base. E aí me lembrei, por exemplo, de uma sopa de cebola que a Bela faz que é muito boa, que ela pega um pão redondo, corta esse pão, tira o miolo e preenche ali. Aquilo é um modelo de sopa, é uma precursora da sopa, né? Na Europa, durante muito tempo, era assim que se comia, né? A primeira vez que eu comi foi a Bela que preparou. Então, esse era um dos usos. O outro uso era usando como base de carboidrato mesmo. Igual se usa uma batata, igual se usa um arroz, ele entra no prato como uma base de carboidrato. E o pão, ele é uma estrutura comum, uma coisa que liga, né? Toda uma culinária que vai se desenvolvendo em torno do pão. E é a partir desse uso do pão na sopa e dessa culinária caldosa que se cria, né, toda essa culinária de potaria, né? É, que é essa tradição de alimentos cozidos, né? E que depois deriva o ferventar, tem outras categorias, subcategorias disso, né? O refogado, né? Enfim, tem outras categorias dentro dessa coisa da potaria, né? É curioso que a culinária de potaria ela é bem multicultural, né? Ela tem uma origem bem multiétnica, né? Você tem coisas parecidas nas três culinárias, por exemplo, das três matrizes étnicas que formaram, né, algum substrato do que é o Brasil, né? E
E aí é curioso que ele nota que é o seguinte: quando você vai olhar os dados históricos, assim, né, os documentos históricos, tem uma fonte documental, no caso da história brasileira, principalmente da história colonial brasileira, que são os cronistas que vieram juntos nas primeiras caravelas, né? Tem os relatos. Então, a antropologia usa muito, a história usa muito, enfim, tem várias ciências que bebem dessas crônicas como fonte histórica, né? E essa comparação das farinhas, tanto de milho como mandioca, como um substituto possível para o pão, na verdade, isso já aparecia como uma sugestão desses cronistas logo nas primeiras incursões. Então foi bem óbvio para os primeiros que chegaram esse uso que já se estabelecia aqui. Então, ou seja, já existia uma certa. Essa ideia da farinha e do tanto de mandioca quanto do milho estruturando, ela já era uma coisa que se passava, né? Na página 122, tem uma citação interessante sobre isso, né? Ele está falando, né? Tem um subtítulo, né? A centralidade das farinhas de mandioca e milho no Brasil. E ele fala, né? Desde os primeiros momentos, os cronistas coloniais registraram que aqui o que se comia, em lugar do pão, é a farinha de pão que se faz de planta que se chama mandioca. Mas, mesmo antes de chegar a farinha, a mandioca originava vários pratos. Bolos de massas envoltos em folhas de bananeiras e assados, ou mesmo grolado, a puba frita, ao que parece derivado da dieta dos povos cariris. O milho cru ralado dará origem, por sua vez, à pamonha envolta em palha de milho e ao curau. Então, assim, tem dois grandes ingredientes, né? Que é o milho e a mandioca. E a partir dos vários subprocessos, né? Que você pode fazer com eles, né? Você tem uma coisa que liga isso, que é a presença ou a ausência de água. E aí o uso muda. E aí você cria toda uma classificação de seco e molhado a partir desses dois ingredientes e do papel da água nisso. Para o Dória, isso constitui, por exemplo, um fator explicativo lógico para a trajetória desses dois ingredientes, tanto para o milho quanto para a mandioca. Então, as farinhas de milho e mandioca foram lidas como pão da terra, né? Esses alimentos ocupam um papel análogo ao do pão europeu, articulando a culinária em torno da dicotomia seco e molhado. A cozinha molhada, essa culinária de potaria, né? Ela prevalece sobretudo nas regiões litorâneas e sedentárias, portanto, em muitos desses lugares, grandes centros produtores de cana-de-açúcar e dos seus derivados, né? Ligada ao uso do fogão e aos cozidos e ensopados, né? Aqui isso se dá como? Na forma de muqueca, na forma de pirão, na forma de mingau, na forma de canjiquinha, que é uma coisa curiosa. Tá aí um prato que merecia um estudo arqueológico, um estudo arqueológico no sentido histórico, né? Merecia muito, porque eu acho muito curioso que é um prato que, por exemplo, é muito comum em Minas, só que tem regiões de São Paulo que não é. Uma bela de uma culinária de potaria, por exemplo. Eu acho que ali no sul de Minas, no território que eu circulei, talvez seja o mais tradicional. Mais do que alguns tipos de caldo, mais do que esfria é canjiquinha. E isso você não vê no estado de São Paulo inteiro. Por exemplo, eu sinto que tem algumas pessoas. Campinas é uma cidade que tem uma tradição que não é tão forte em relação a isso. Atibaia é uma cidade que tem uma tradição que não é tão forte em relação a isso. A Belinha comentou, da sua mãe, inclusive, é escandaloso de bom. Esses dias, inclusive, eu descobri que eu tinha uma marmita congelada aqui, nossa senhora. Maravilhoso. Mas é, por exemplo, um prato que não está tão disseminado. Como, por exemplo, tá a pamonha, como, por exemplo, tá o próprio cuscuz, né? Tá bem mais disseminado. A canjiquinha não é tão disseminada. Isso é uma percepção minha, né? Eu posso estar equivocado, isso pode ser uma coisa da minha rede. Mas, enfim. E uma cozinha mais seca, né? Que ela se dá mais no sertão, lembrando que o sertão aqui para ele, para nós, ele está falando em sertão, mas num sentido de interior, né? E na expansão de fronteiras. Então, assim, o tropeirismo, a prática do tropeirismo, né? Esses sujeitos migrantes, trabalhadores no geral, ou desbravadores, ou abridores de mata, mateiros e tal, pessoas que não viviam paradas, né? Viviam se movimentando, precisou desenvolver essa culinária seca, porque quanto mais líquida, maior a deterioração. Então, assim,
e a seca ela é transportada mais facilmente, né? E se preserva mais tempo, né? E aí alguns exemplos, né? A farinha seca, o próprio feijão tropeiro, o cuscuz, a paçoca. O feijão tropeiro, inclusive, é um prato assim como a feijoada, né? Que o bom para comer ela, assim, é no mínimo umas 8 horas de descanso depois que você fez, né? No mínimo. E é uma coisa que, assim, se você deixa. Assim, que não me ouçam os sanitaristas, né? Que não me ouçam as vigilâncias sanitárias, mas assim, ó, no sentido culinário, gastronômico, ela fica maravilhosa de um dia para o outro, né? E não é um dia para o outro dentro da geladeira, é um dia para o outro fora da geladeira. E assim, é, é de se imaginar que numa expedição tropeira não se parasse para cozinhar todos os dias. Então você produzia uma quantidade de comida que você podia só esquentar depois. Não tinha nenhuma técnica de refrigeração. O que você tinha ali era gordura, sal, açúcar, né, para fazer essa conservação. Então você tem essa cozinha mais do sertão, dessas populações migrantes, muito forte, por exemplo, nessa região que a gente está, nos interiores dessa região que a gente está. É, isso para quem está no interior de São Paulo, obviamente, né? É, e aí é isso, né? Então você tem essa cozinha litorânea e essa cozinha que, não, mais molhada, que pega tanto as populações litorâneas, mas também as populações sedentárias, né? Então, populações do entorno dos engenhos de açúcar, depois das plantações de café, enfim, das commodities aí, né? E uma culinária seca. Beleza. Entre essa culinária molhada e essa culinária seca, quando você acompanha, por exemplo, o milho e a mandioca, você vê uma gradação imensa de pratos. Você tem diversos pratos. E aí ele dá alguns exemplos, né? A partir tanto do milho quanto a partir da mandioca. Eu sistematizei de uma forma mais simples de explicar, porque, obviamente, eu não sou uma pessoa totalmente entendida. Tem várias coisas que ele fala aqui, por exemplo, que ele cita no texto, que eu nunca tinha ouvido falar. Algumas preparações, alguns modos de preparação. Outras eu tinha uma leve noção. Então, eu fiz uma outra tabelinha aqui que é mais fácil da gente entender. Por exemplo, só voltando um ponto aqui, reforçando um ponto que eu acho que é muito decisivo para a gente entender esse argumento dele. O que ele está pegando a mandioca e o milho como duas fontes de carboidrato, esse pão da terra, para fazer uma comparação com a Europa, né, para estabelecer uma comparação, mas isso poderia se aplicar a outros elementos também. Por exemplo, mais recentemente, você pode aplicar essa mesma lógica aqui para o trigo, por exemplo. Ele é menos funcional, né? Ele tem menos usos do que os usos que a gente tem no milho e na mandioca. Mas aqui você pode pensar isso aqui como dois exemplos e como carboidratos históricos, digamos assim, né? O fator elementar aqui é a presença ou ausência de água. Esse que é o elemento categórico para ele é fundamental. E aí, por exemplo, com água fria, você vai ter, por exemplo, no caso da mandioca, o chibé ou a tiquira. No caso do milho, você vai ter a jacuba. Isso aqui a gente pode até já ter ouvido de orelhada, mas não são coisas comuns e habituais para nós, né? Com água quente, então um pouco mais pastoso, né? Você vai ter, por exemplo, mingau. O mingau é um que é muito difícil de classificar. Quando que a gente come mingau? Eu comia com mingau de tarde em casa, mas não tinha um caráter de café da tarde. Esse ponto do Dória é bom. A gente inventou algumas coisas que é difícil de classificar mesmo. E ele é mais encorpado, né? Mais nutritivo, né? E aí, tipo assim, no milho, tanto na mandioca quanto no milho, você tem essa experiência, você pode produzir mingaus deles, né? Por exemplo, se você engrossa com caldo, né? Aí você tem, por exemplo, o pirão, que é um mingau mais engrossado e temperado, usado como acompanhamento. Mas aí depende também, né? Porque tem gente que come pirão como prato principal também. Então, é relativo, né? Também. E no caso do milho, você tem, por exemplo, quando você coloca, engrossa ele um pouco mais, né? Você tem o angu e depois a evolução disso dentro dos imigrantes italianos com a polenta, né? Uma cocção um pouco mais elaborada. E o seco, você vai ter, por exemplo, opções de farofa, mandioca, né? E no caso do milho, você tem também aí os cuscuz, né? Tipo, você tem o cuscuz simples, né? Que é essa cocção a vapor, e o cuscuz paulista, que ele é incrementado com peixe, sardinha, enfim, né? Enfim. Então, assim, o fator distintor pro Dória é a água, presença ou ausência de água, por isso secos e molhados. Então, assim, em síntese, né, desse primeiro ensaio, assim, para a gente dar uma olhada para o outro. A oposição entre a farinha seca e o ensopado
é a chave que ilumina boa parte do território culinário nacional, adaptando a culinária à fluidez da sociedade brasileira e às condições de trabalho, recorrendo constantemente a técnicas de origem indígena. Isso aqui é uma coisa que ele frisa bastante, que é muito interessante, né? Acho que marca ele do ponto de vista sociológico, assim, de qual que é o lugar que ele fala, né? Do que eu estou querendo dizer? Essa ideia que o ambiente, né, molda muito as pessoas. Isso é interessante, cara. E, por exemplo, nas políticas de alimentação e nutrição mais contemporâneas, de agora, tem sido dado um destaque muito forte ao papel do ambiente, né? Por exemplo, aquelas classificações de ambiente alimentar, pântano alimentar, deserto alimentar, ambiente alimentar saudável, né? Que criou todo um léxico, uma forma da gente estruturar isso, está baseado muito nessa ideia, né? Da influência do território nos hábitos, na cultura, no gosto, né? Que é uma coisa muito interessante. E o Dória, por outra via, pensando em outra coisa, reafirma uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Que é meio também um pouco da tese desse conceito da sociobiodiversidade, né? Dessa interação entre as pessoas, o ambiente, as pessoas, o ambiente, os humanos, os não humanos, né? Também está situado nesse campo esse debate. E aí ele continua, né? A oposição seco molhado articula a culinária brasileira a partir de um ingrediente, a farinha, que pode ser tanto de milho quanto de mandioca, que se adapta à geografia e às condições de trabalho, unindo heranças éticas. Bom, e aí eu trouxe essa pintura maravilhosa aí, né, sobre a mandioca. É muito curioso porque é uma pintura de 1650, né? Já mostra a robustez, né? A mandioca ela é representada, tem também um quadro da Tarsila de Amaral que chama Mandioca, que é muito boa também. Mas esse em específico eu achei lindo, fiquei com vontade até de fazer um quadrinho dele, assim. Eu acho que é muito bonito essa imagem. E é muito legal, né, observar hoje em dia como que os museus fazem um trabalho massa, né? Essas pinturas muito tradicionais, você tem todas elas em resoluções maravilhosas na internet também. Então dá pra gente piratear à vontade. Que não me ouçam os museus, né? Tá, essa é a síntese do capítulo, né? Disso que ele tá falando. E aí, já já a gente taca ele pau nesse carrinho aí, porque eu acho que tem um monte de problema, mas eu acho que uma. Ainda que eu acho que ela não dê conta, é, ainda que eu acho que ela não dê conta de explicar totalmente, é uma síntese que não é completa, eu acho que para algum tipo de ingrediente, para certos usos, ela é coerente, né? Eu acho que o Dória ele vai em pontos interessantes nesse ensaio. Tá, beleza. Primeiro foi. E aí, nós temos o segundo ensaio, que é, né, logo também encaminhando, sim, né, que é a emergência dos sabores regionais. Aqui, e aí ele anuncia esse ensaio da seguinte forma. Ele vai dizer o seguinte, né? Informação da culinária brasileira, lá no primeiro ensaio, vimos como se formou o mito da cozinha brasileira. Nesse ensaio, analisaremos uma de suas variantes, o mito das cozinhas regionais. São realidades simbólicas. É legal que ele já relativiza logo de cara, né? Que, pô, essa porra de região é totalmente artificial, não funciona, e pá, e tal, né? Que eu acho que ele já anuncia a perspectiva dele, né? São realidades simbólicas que, em boa medida, orientam nossa relação com a comida, determinando parte do apreço que temos por ela. É aquilo que a gente sempre fala, né? Por exemplo, tá, então isso que a gente chama de culinária mineira é difícil de sustentar, né? Mas como é que a gente pensa, por exemplo, pra você ver, vai falar com o mineiro, principalmente com o mineiro que saiu de Minas. Ou pode ter outro também, paraense, né? Com paraense que saiu do Pará, enfim. Que chama a sua própria comida de comida mineira, de comida paraense, de comida, enfim, né? Que chama aquilo, as preparações que gosta, que faz por esses nomes. Como é que a gente pode não, como é que a gente pode não falar em, como é que isso pode não fazer sentido? E na verdade tem uma questão que a gente precisa relativizar aqui, que é o seguinte: o Dória, ele está num debate forte, pensando, por exemplo, aquele contexto da independência, em que estava em questão se o que o Brasil ia se tornar era um Estado federado e confederado. Ele está muito numa discussão da formação do Estado-nação brasileiro.
né? E aí essa ideia de região entra muito forte. Mas nesse caso dos mineiros, você tem que pensar também que é o seguinte: existe uma identidade que se dá por identificação. Existe uma identidade que se dá por identificação, né? Da mesma forma como, por exemplo, as pessoas podem, num certo momento da vida, se descobrirem negros, indígenas, mulheres, homossexuais, não binário, entendeu? São modos de classificação que você pode, num certo momento, passar a aderir àquilo. A mesma coisa pode se dar em relação às identidades culinárias, né? É, nesse ensaio, então, ele vai se meter nesse angu aí para pensar como que se formou, né? Isso que a gente chama de cozinha regional, principalmente a partir dessa divisão de estados, que funciona muito pouco, e vai propor uma solução lá no final que a gente vai chegar até ela. Então, a primeira coisa, como que o que está acontecendo, né? Vamos pensar no contexto da formação do Estado Nacional Brasileiro. Ele está então pré-1822, né? Você tinha ali basicamente dois tipos de estados nacionais se formando no mundo inteiro. Você tinha os estados que se davam a partir de uma federação. Então, por exemplo, você podia ter distritos, você podia ter províncias, você podia ter capitanias. Você tinha um território que não era homogêneo, distribuído, né? E a partir do momento que começou a ficar forte essa ideia de Estado Nacional, as elites e as lideranças políticas, econômicas, culturais que habitavam esse território, começaram a pensar se não seria o caso de se tornar um Estado-nação. O Brasil muito inspirado no modelo europeu. A partir daí, você tinha dois tipos de formação: o Estado federado, em que essas manchas de território elas se unificavam e tinham uma constituição comum. Elas perdiam autonomia em termos de território em torno da formação do Estado Nacional. Por exemplo, os Estados Unidos teve uma fase confederada e depois ele virou uma república federada. O modelo constitucional norte-americano, ele se serviu de base para o modelo federado brasileiro. Então nós, desde o momento que a gente se tornou uma república federativa, os estados eles perderam soberania. Então tem uma Constituição Nacional que recai sobre todos os estados. Muito bem. Só que no caso do Brasil, muitos desses estados eles foram adotando uma divisão que não tinha uma relação tão direta com a formação cultural dos territórios. Então, por exemplo, você pega isso que a gente chama de paulistânia, que vai lá do Paraná até lá para cima, perto de Goiás. Pega uma faixa longa. Você anda nesse território, a cultura das pessoas. Aí tem, claro, tem diferenças, óbvio que tem diferenças, mas assim, ó, mas em termos culinários, em termos de ingredientes, em termos de preparações, em termos de modos de cozinhar, em termos de técnica, é muito parecido. Então, assim, a formação de um Estado federado, ela está preocupada mais com elementos políticos e com as elites que estão constituídas nesses territórios do que na expressão cultural. Então, assim, nesse contexto, você tinha esse debate, então, né, de modelo federalista e confederalista. O Brasil adota um modelo federalista e, nesse momento, muito por conta do que você teve um movimento de cana-de-açúcar muito forte no Nordeste também, né? Porque eu tô dizendo também porque aqui em Campinas, na região que a gente está, no Sudeste, você também teve muita cana-de-açúcar. Mas, por exemplo, você tem um ponto muito interessante, e é curioso quanto Campinas é importante nesse momento histórico. Porque o mundo inteiro está parando de produzir açúcar porque ele vai perdendo importância, ele vai perdendo o valor de uso, porque muitos lugares passam a produzir cana-de-açúcar e os derivados da cana-de-açúcar, né? No entanto, tem um momento histórico, agora eu não vou me recordar a data exata, mas é quando rola a Revolução do Haiti, né? O Haiti era uma colônia inglesa que era o principal produtor de cana-de-açúcar e de açúcar no mundo. Quando isso declina, sabe qual vira o polo produtor de açúcar no mundo?
Campinas. Campinas toma esse lugar e aí o Brasil ele concentra duas coisas, né? Uma produção grande ele para suprir quando ó, como são os europeus e ó, como são os ingleses, né? Quando o Haiti faz a sua revolução e se torna um estado independente, a Inglaterra articula um bloqueio ao Haiti. Esse bloqueio do Haiti, e aí eles não podem vender para o resto do mundo. O mundo passa a comprar o açúcar que era produzido no Brasil e especificamente o açúcar que era produzido em Campinas, porque tinha aqui uma capacidade produtiva instalada que estava decadente, mas que estava instalada. Isso dá uma sobrevida para o ciclo do açúcar no Brasil e nessa região que a gente está. Isso vai consolidando no Sudeste, e Campinas puxa isso muito fortemente, uma certa hegemonia econômica e política do Sudeste. No entanto, isso está numa transição. Você tem a produção de cana-de-açúcar, mas também você começa a ter a produção de café, né? E aí, essa região toda, e aí isso se alastra para Minas Gerais de forma muito forte, né? E aí você tem isso. O café é muito forte, tanto no interior de São Paulo quanto em Minas, e a cana-de-açúcar muito concentrada aqui na região de Campinas, portanto, São Paulo. Isso cria uma hegemonia política que produz uma alternância de poder entre Minas e São Paulo durante muito tempo. Isso induz como que eu posso dizer? Ele tem um nome, um regionalismo político, porque o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul, outras regiões do Brasil começam a reivindicar sua participação no projeto nacional para participar desse jogo de poder também. É aí que se estrutura um certo regionalismo político. Só que a questão é, quem está reivindicando esse poder também não é o povo dessa região, né? É a elite dessa região. Então, nós estamos falando de uma briga política, intelectual das elites desses territórios. Mas é isso, você tem esse regionalismo. Esse regionalismo político surge como uma estratégia das elites locais para reivindicar poder, usando a cultura como base. Então, nesse momento, você tem também todo um movimento de produção intelectual que reforça esse regionalismo. Então, para conseguir contra-argumentar a hegemonia do Sudeste, de Minas e de São Paulo, o Nordeste passa também a vocalizar, né, o seu valor. E isso se dá a partir da criação de alguns mitos. Um deles é da culinária dos estados, né? Tá certo. Então a culinária ela é recrutada como tema das elites para sustentar uma certa reivindicação política. O Gilberto Freire ele vai vocalizar isso muito fortemente, né? Então, no Manifesto Regionalista, um que isso aparece, né? Então, associado ao regionalismo político, usa o passado colonial glorioso, né? Vai falar muito da cana-de-açúcar no Nordeste, né? Para legitimar a autenticidade e reivindicar espaço. O seu legado, isso que ele deixa como legado, influencia o mapa culinário para o turismo. Depois, num certo momento do capítulo, do ensaio, o Doria vai colocar uma crítica que eu acho boa, pertinente, interessante, que é como que esse mito regional, esse mito da cozinha regional, ele passa a informar o turismo, e aí as pessoas passam a ir para os lugares, e aí eu fiquei pensando que passam a ir para os lugares atrás disso que se vende como culinária tarará, né? Por exemplo, quando a gente chega num lugar, é muito comum a gente perguntar para os outros, né? No primeiro Uber que a gente pega, né? Pô, o que é a comida típica daqui? Aí a pessoa, no geral, fala um outro prato, e é muito curioso observar como às vezes as pessoas ficam constrangidas, né? Tem lugar que não tem, né? Um prato típico. Então a pessoa fala, acho que tem tal coisa, né? Você fala, isso aí tem lá também, né? Tipo assim, não é tão típico assim, né? Então, esse argumento regionalista, no primeiro momento, ele está sendo usado como um grande argumento para revidar, né, a hegemonia mineira e paulista. Mas, num certo momento, isso constitui uns mitos regionais. E aí, esses mitos regionais, eles são excelentes, né? Eles são muito bons para ser empacotado na indústria turística. E aí você vê, por exemplo, nascer restaurantes, né?
que normalmente estão totalmente dentro da rota turística dos hotéis, né? Ali em Poços de Caldas eu vejo muito isso, né? Por exemplo, aquilo lá foi construído recentemente, né? Tipo, é igual o Miúdo, né? Aqui em Barão Geraldo, para quem conhece, né? O slogan deles é: esse é raiz de verdade. Cara, foi inventado agora. Para mim, o conceito de raiz está totalmente relacionado com a origem, de quando surgiu, né? Uma coisa para ser raiz, né? Então, ou seja, é meio isso também, né? O turismo, o comércio, o marketing, ele vai se apropriando dessa ideia de tipicidade da alimentação brasileira, e isso vai produzindo uma certa culinária, mas o que o Dória diz é que é uma culinária meio artificial, né? Por outro lado, o Câmara Cascudo, ele vai fazer esse mesmo movimento regionalista, mas ele está interessado em outras coisas, né? O Câmara Cascudo, ele foca a sua abordagem na diversidade étnica e nas manifestações populares, né? Por mais que ele chegue numa conclusão, numa tese que se assemelhe em alguma medida à do Gilberto Freire, o método que ele utiliza, o método etnográfico que ele utiliza, produz bons frutos, né? E o Dória, inclusive, aponta uma coisa interessante, que é o seguinte, né? É preciso atualizar as pesquisas do Câmara Cascudo, mas a gente não precisa abrir mão da abordagem do Câmara Cascudo, né? O método etnográfico nos serve, ele pode nos servir, né? Então, assim, o Freire ele busca a tradição como argumento político, enquanto o Cascudo ele busca a diversidade e o fluido, né? Como que fluem, né, essas práticas nas tradições populares. O Dória claramente vê muito mais valor no Câmara Cascudo do que no Gilberto Freire. Bom, muito bem. Aí, ele, para falar desse regionalismo, ele recorre ao conceito de terroir, né? Que é um conceito francês caro, inventado, né? No contexto da Nouvelle Cuisine, né? Que é essa nova cozinha francesa, né? Essa atualização das tradições francesas de pensamento. O terroir serve para expressar uma coisa que é quase que uma culinária de origem, né? Então, é meio que a soma dos fatores naturais, determinado produto, determinado alimento, determinada tradição culinária, ela é fruto, dentro dessa lógica do terroir, o terroir serve para expressar, esse produto ele é a soma entre fatores naturais, portanto, solo, clima, topografia, uma certa biodiversidade, com fatores humanos, como que as pessoas utilizam aquilo. Isso constituiu certos pratos, certas preparações, certos elementos que compõem isso que ele chama de terroir. Então, isso cria um movimento de revalorização de uma cozinha interiorana, de uma cozinha que aqui, por exemplo, no Brasil, seria o que a gente chama, por exemplo, de cozinha bugre, né? Que ele comenta lá, né? Que é como é classificada essa culinária do sertão. O conceito de terroir, ele surge em oposição a essa alta cozinha parisiense, né? Ou seja, a culinária francesa, ela foi sistematizada a partir de uma certa elite, então a Nouvelle Cuisine, né? Ela traz o conceito de terroir como contra-argumento a essa alta cozinha parisiense. O que essa Nouvelle Cuisine faz é deixar mais simples as preparações. Então, ela foca ou seja, ela tira um pouco daquele excesso de elementos que a culinária francesa tem em um certo momento, né? E isso gera, como efeito, essa revalorização dessa culinária tradicional francesa, com o conceito de terroir, numa certa gastronomização. Então, assim, esses hábitos, esses hábitos, essas práticas, esses produtos, esses ingredientes, né? Eles são depois incorporados pela gastronomia. Todo esse movimento de pesquisa, de busca por esses alimentos, né, e depois também esse processo de gastronomização, ele desembocou num processo de patrimonialização, principalmente a partir da década de 90, né? Então, os franceses criaram inventários, né? E também isso foi muito organizado, isso criou também as denominações de origem controlada, que é o quê? São selos, né? Selos de certificação que um alimento é um certo terroir, né? Tem um certo terroir, né?
esse movimento impulsionou a proteção legal desses produtos, né? E o reconhecimento do valor intrínseco do produto e da sua cultura local. Então, isso é influência, o pilar francês, né? No caso brasileiro, o Dória vai dizer que a gente não tem elementos para pensar ainda um terroir brasileiro, né? Deixa eu só ver como que eu encaminho isso aqui. Tá, perfeito. Que não tem um certo terroir brasileiro, porque no limite a gente não fez esse movimento ainda. Ainda que existam pratos, né? E existam certas tradições. E ele dá como exemplo a dificuldade de pensar o terroir brasileiro, por exemplo, a partir dessa ideia de mineridade, né? Ele vai dizer o seguinte: a mineridade é um conceito intensamente trabalhado, inventado, né? E como a gente está discutindo e reparando nos últimos encontros, o quanto essa ideia de cozinha italiana ela também foi inventada, né? A ideia de mineridade é que ela é meio parecida. Num certo momento, um certo grupo de pessoas começou a vocalizar ela, né, com certo uso, com certo objetivo, né? Aqui ele está falando que as elites políticas de Minas Gerais começaram a vocalizar isso a partir da década de 70. No entanto, essa culinária que você encontra em Minas Gerais se encontra disperso num território muito mais amplo. Você encontra os mesmos ingredientes no interior de São Paulo, você encontra os mesmos ingredientes em Goiás, você encontra os mesmos ingredientes numa parte do Espírito Santo do Rio de Janeiro, você encontra esses mesmos ingredientes no Paraná. Então, assim, é uma faixa mais ampla, né? Então, assim, agora, então quer dizer que o território mineiro não tem nenhuma distinção em relação a outros territórios? Não, né? O que distingue a culinária mineira é o significado cultural e os rituais que envolvem o seu preparo, oferecimento e principalmente o seu significado para os mineiros. Então, por exemplo, sim, existe uma comida mineira a partir da identificação dos mineiros com alguns alimentos. E isso não quer dizer que esses alimentos são exclusivos ou inventados ou elaborados a partir dos mineiros, né? Muito bem. O Dória vai dizer o seguinte: por que é difícil a gente falar num terroir? Pensando, por exemplo, essa tradição francesa aqui, né? Que é essa valorização, né, dos alimentos, mas também da técnica. E tem um cuidado muito fino, né, dos franceses e dos europeus para determinar. Tem muitos procedimentos e protocolos, é isso que o Dória está falando, né? Para chegar num terroir. No caso do Brasil, a gente está numa etapa anterior ainda, na perspectiva dele, né? Ele vai dizer o seguinte: falta ao Brasil a etapa de inventário e patrimonialização rigorosa para se libertar do regionalismo político. O caso do pequi demonstra o simplismo. É típico goiano, né? Pequi, Goiás, né? Arroz com pequi, Goiás, tal. Mas a produção extrativista do pequi, ela existe em diversos lugares do Brasil e, por exemplo, em grande escala, por exemplo, no Ceará. Então, se come muito pequi no Ceará. Então, ou seja, o que o Dória está dizendo é o seguinte: a gente precisa de mais pesquisa histórica, a gente precisa de mais pesquisa etnográfica, a gente precisa de mais informação para a gente conseguir informar algumas coisas. E ele vai dizer, e aí nesse sentido é preciso um mergulho fundo no território e na diversidade ecossistêmica, e nesse sentido ele vai falar que a etnografia do cascudo pode ser um orientador, e que o futuro para essa culinária e, por exemplo, para a elaboração de um terroir brasileiro, está na reavaliação etnológica culinária baseada no que o brasileiro realmente come. Então, ou seja, a gente precisa de uma imersão mais profunda. As nossas fontes históricas até o momento, elas não dão conta disso. Precisa pesquisar fontes primárias. É disso que ele está falando. Então, ou seja, em tese, o regionalismo ele não dá conta de expressar, né? Ele não dá conta de formar o que seria um terroir francês, e para isso é necessário mais pesquisas e mais aprofundamento no território atrás desses alimentos guia, como, por exemplo, ele fez com a mandioca e com o milho no capítulo anterior. Muito bem. É mais ou menos essa uma síntese, uma possível leitura desses dois ensaios. E aí eu deixo uma pergunta para a gente pensar.
A tese do seco molhado, né, é mais produtiva para compreender a culinária da sua região, pensando que nós temos pessoas de regiões diferentes, Minas, Bahia, São Paulo, etc., do que a divisão por etnias ou ingredientes? É uma provocação. Essa tese do seco e molhado, a farinha e a água, né? E a farinha pode ser de vários ingredientes, e a água como um elemento distintor. Ela dá conta da complexidade? Essa é a pergunta. Mas é uma pergunta como uma sugestão. Então, aí eu abro, e aí vocês não precisam responder ela centralmente, eu acho que a gente pode ficar livre agora para participar da maneira como ficar mais à vontade. Então, a exposição que eu tinha preparado foi essa. Aí queria saber se alguém quer contribuir, participar, fazer comentários. Boa noite, Alisson. Quero dizer que muito legal a tua síntese, gostei muito da leitura que você fez aí, inicial. Várias questões, né, que o Lore aborda nesses dois ensaios. Eu li muito parecido contigo, né, essa coisa de reforçar o que ele vinha dizendo, né, de exemplificar, de até uma forma mais didática de mostrar o que ele está construindo, né, como teoria. E me ocorreu muito forte. Eu acho que esse elemento organizador do seco molhado é válido, tem uma validade interessante, porque se a gente pensar, né, que entre o pirão e a farofa, né, você tem um gradiente de usos muito interessante das farinhas, né, e até um prato que eu encontrei aqui na minha pesquisa, na tradição do litoral, é a sopa d'água, que é muito parecido com o chibé, que você descreveu aí, né, que o Dário descreve, né, que é muito comido no norte, no nordeste, e aqui o pessoal chama de sopa d'água, né, e é justamente água fria com farinha. Ela vai acompanhar um peixe gorduroso, um peixe frito na beira da praia, um peixe de brasa na beira da praia, às vezes uma moreia, que o pessoal gosta muito. Eles fazem uma salmoura, né? Salgam o peixe, moreia, que é um peixe que tem uma pele que fica fica crocante no preparo que eles fazem, né? E comem só com farinha e água. Só tem assim, na verdade, a pessoa vai pescar, ela leva a farinha. E aí a água. Chegando lá, ela vai encontrar o peixe, ela só leva a farinha, a água e a frigideira, né? A panela que ela vai fritar, o óleo, né? Claro, a gordura. E ela frita ali, então, assim, é um acompanhamento ideal para o peixe que é levemente salgado e quente. Então, assim, é amassado com a mão mesmo e é farinha de mandioca, água e amassado com a mão e se come com a mão também, geralmente, e com peixe, né? Então, isso faz muito sentido na minha pesquisa aqui da tradição do litoral. E é interessante também pensar, quando você falou do mingau, né? Na verdade, o mingau é polenta, né? Polenta é outra forma de chamar o mingau, né? Mas o mingau para o indígena são vários casos, não importa se é engrossado com arroz. Eu tive no norte, há um tempo atrás, fazendo um trabalho, e aí o pessoal serviu mingau. Mas, na verdade, era o quê? Era um açaí misturado com arroz de terceiro, um arroz quebradinho. Eles engrossavam o açaí com arroz e serviram para as crianças. Eu estava num contexto de escola, né, fazendo uma pesquisa com as crianças, né, das escolas da periferia de Belém, da periferia de Manaus, e na hora do lanche foi servido isso para as crianças, inclusive para a gente que estava lá fazendo a pesquisa. Então é o mingau, né? O mingau encaixa em muita coisa, né? Pode ser um engrossado de arroz, pode ser um engrossado de mandioca, de farinha, de milho, né, e tudo. E, na verdade, é polenta. Polenta é uma forma de colonizar o mingau, né? De certa maneira, né? O mingau tem esse nível da colonialidade que está no nível da linguagem, né? Então, a forma como você chama, atribui o nome do produto, também é uma forma de colonizar. E eu acho que o mingau é isso, né? O mingau ele estaria muito mais presente, que é uma palavra indígena também, né? Mingau. Então ele estaria muito mais presente se a gente não tivesse esse contexto colonial que a gente é fruto, né?
Enfim, só para dar início na participação da galera, dando essa contribuição aqui. Massa demais, Thiago. Eu vou deixar o pessoal rodar, depois eu comento, mas eu quero comentar várias coisas que você falou. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Salve, Dani, estamos te ouvindo bem. Então, na verdade, eu tava. Porque eu li o Secos e Molhados, eu não li o próximo depois, né? Mas eu fiquei muito interessado nessa coisa, porque ele parte da questão do pão, né, como uma base das sopas, né, assim, europeias e tal. E depois faz o paralelo com essa coisa das farinhas, né? E as diferenças, né? De resultado que elas têm de acordo com a preparação, né? Seca ou molhada e tal. Mas eu fiquei muito, para mim, tipo assim, lendo, eu gostei e tal, mas eu fiquei com eu senti muito falta dessa, porque já que ele fez essa comparação, né, como se essa farinha fosse o pão da terra e é desse tipo de pão, vamos dizer, que a gente parte, mas eu achei que faltou um pouco esse aspecto da textura, assim, né, porque o pão, ele já tem uma preparação prévia, envolve uma fermentação, ele é de uma certa forma, não que a farofa e a farinha não sejam, mas ele é, de uma certa forma, um prato por si só e que pode ser dado vários outros destinos, assim, né? E eu senti falta dessa, porque assim, né? Nesse caso, a farofa parece muito mais um pão cru, né? Ou a própria farinha de trigo, né? Antes da sua preparação em pão. Então eu senti um pouco falta explorar um pouco esse salto também, né? Se é para fazer esse paralelo, então senti falta um pouco dessas considerações, assim. E o lance da, sei lá, da farofa ou da farinha, ou de como se denomina, dependendo do lugar, né? É muito interessante isso, porque eu, quando, né, eu cresci, vivi em São Paulo, no estado de São Paulo, a vida inteira, né? E para mim, farofa sempre foi essa coisa meio seca, e tipo assim, com pouco tempero, poucas carnes assim, mas quase como se fosse aquela farinha nhoque que a gente compra, só que feita em casa, né? Assim. E aí quando eu fui para Minas, eu fiz faculdade em Uberlândia, né? E aí quando eu conheci o Nasser, que não está aqui, mas ele tem, acho que visto uns trechos dos encontros, foi ele que me apresentou a farofa, assim, que é aquela farofa que é mais gordurosa, né? Tipo, amanteigada, com banana da terra, principalmente, né? E cenoura e tal, e, enfim, ovo, pedaços de ovo, assim, no meio e tal. Então, isso para mim foi, assim, um novo universo mesmo, assim, de como é que esses secos são preparados, assim. Eu achei interessante o capítulo por causa disso, né? É, de certa forma, um ingrediente, mas que se você, enfim, dependendo da preparação, ele adquire um aspecto totalmente diferente, né? Uma vez eu viajei para Belém também, tem toda aquela coisa, não sou um grande conhecedor da, da culinária paraense, mas tem toda aquela coisa da farinha d'água, né? Que já tem uma outra textura e tem uma outra função no prato também, né? Então, assim, eu acho interessante, eu acho que compõe essa identidade de uma certa forma, né? Que talvez a resposta da pergunta lá não seja se é uma coisa ou outra, né? Mas, enfim, vamos paulatinamente passando por essas particularidades e, de alguma forma, partindo dos pares internacionais, né? Então, enfim, só algumas considerações. Enquanto as pessoas vão refletindo, eu vou aproveitar para já eu queria comentar algumas coisas que o Thiago e que o Dani trouxeram, né? O Thiago, não sei se você conhece, cara, um cozinheiro. Ele assim, ele não é cozinheiro profissional, não. Na verdade, ele tem um perfil no Instagram que é Valderlei alguma coisa. É um cara de Belém. Ele tem uma roça,
E aí ele se filma fazendo as coisas lá na roça. E aí um tipo de vídeo bastante comum é ele pescando, né? E aí ele leva tipo e é muito doido que ele lá no rio, que é perto da onde ele mora, que ele vai, que tem nos vídeos, ele fica dentro da água. Eu acho muito louco, porque, por exemplo, aqui no sul de Minas, sei lá, né? Eu não sou dos mais pescadores, mas assim, de vez em quando eu vou beber uma cachaça junto, né? E fico ali, né, junto. E as pessoas ficam fora, sequinhas, e levam as tralhas assim. É outro jeito de pescar. Aquilo, o jeito que ele pesca ali é um jeito muito mais imersivo, né? Ele fica dentro da água. E aí, aí durante um dia de pesca, ele faz um peixe para comer ali, para ele, para quem tá. E sempre tem isso também no pratinho. Ele pega, despeja um pouquinho de farinha amarela, imagino que é de milho, água do próprio rio, faz uma farinha d'água dessa e come com o peixe. E ele faz muito, e ele gosta, ele mostra comendo, assim. Então, que doido, né? Isso é uma tradição de pescador de forma ampla, né? É uma tradição de pescador de forma ampla. Achei muito interessante. Outro ponto que você comenta aí que é isso, né? Tipo assim, você vê uma coerência. Eu também vejo uma coerência nesse uso da água. Mas sabe o que eu fiquei pensando também? Eu acho que com certeza ajuda a explicar um pouco, né? Eu acho que se a gente tiver que classificar de alguma forma, essa distinção de seco e molhado ele é muito boa. O Dani aponta uma coisa interessante que é em relação à textura, que eu acho que é uma dimensão, entra como uma dimensão do seco e molhado. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Vocês chegaram a, em algum momento nessa ideia de pensar um elemento classificador, alguma coisa chama atenção como um outro elemento organizador, além da água, que cria o seco e molhado? Vocês conseguem pensar num outro organizador, numa outra categoria que possa expressar? Eu acho que essa ideia do Dani da textura pode ser uma possibilidade. Gordura, fala para ele falar um pouco mais aí para a gente entender. Ah, o óleo, uma base para o refogado? Como assim a gordura? Peraí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu estou aqui com a Isabela. Para falar a verdade, eu não fui muito profundo, não. Eu só falei em voz alta e ela gostou e escreveu. Mas essa história de refogar parece ser uma ideia muito boa também, né? Porque eu acho que é uma das bases de sabor, né? Olha, é isso. Tipo assim, por refogar, a gente está pensando nessa coisa de, por exemplo, alho, cebola, como uma base, entra o alimento que vai ser cozido e pingue frita. Essa é a lógica? Essa mais ou menos isso? Isso. Uhum. Boto fé. Eu fiquei pensando, eu não consegui chegar num ponto comum, eu não tenho uma sugestão, mas achei bem interessante, Matheus. Esse lance da gordura, eu acho que é muito presente realmente, assim, uma coisa que me ocorre também, mas muito pela presença da caça. Porque, basicamente, antes do advento do porco, na nossa realidade, que é um animal trazido, né, com o colonizador, você tinha muito a gordura da caça. A caça, ela organiza também, assim, né? Junto com essa coisa do seco molhado, se a gente pensar que é uma guarnição, a farinha, sabe, que é o pão, né, que é a coisa que vai acompanhar, que vai dar sustância, ela vai ajudar você a comer essa caça, sabe? A caça era muito presente, tanto que você pega o cozinheiro nacional, você tem uma infinidade de fonte proteica que é muito longe dessa base de porco, galinha e boi, né? Então, a caça, né, a gordura do pescado, a gordura do animal de caça, das antas, das pacas, de toda essa fauna que se você for numa comunidade indígena, né, tudo se come, né? O que não se come? O pessoal come de tudo, né? Até uma série de insetos, né? Faz parte da alimentação, da fonte de proteína de comunidades
mais autóctones. Então, acho que a gordura ela entra realmente também nessa forma de organizar, e muito por conta dessa diversidade de caça. Aí eu lembrei de uma coisa também, que tem a ver com o Nasser também, e aí era bom que ele tivesse aqui, né? Ele até me mandou um vídeo, posso encaminhar lá no grupo depois, mas que eu sempre mando para Bela, porque, enfim, ele tem uma infância, ele cresceu numa cidade do norte de Minas que se chama Poté, e que é perto ali, né, quase beirada na Bahia e tal. E eles tinham essa tradição, assim, que eu acho que no primeiro capítulo fala das tanajuras, né, das formigas que se comia, e aí ele tava me contando umas histórias, toda hora ele manda alguma coisa, mas que tinha sempre uma musiquinha que era tradicional, assim, da infância, e que os adultos pediam para as crianças, em determinadas épocas, saírem de casa e levar como se fosse... Eu não vou cantar, não, vou mandar o vídeo depois, né? Mas que, enfim, os adultos pediam para as crianças, acho que era um horário específico, numa época específica, mas que você saía com umas panelas grandes, tipo assim, e as crianças ficavam cantando essas musiquinhas e andando por baixo das árvores, assim, da cidade, porque caía essas formigas, que eu acho que eram voadoras, né, mas devia ter um determinado horário que elas perdiam as asas, tipo cupim, assim, né. E aí eles iam e pegavam e cantavam, não sei o quê, e levavam, e aí, tipo, o produto final era sempre essa farofa de tanajura, né? Que é aí que eu lembrei que fecha a situação, mas é interessante como, enfim, até em algum momento ele também fala, né, que as carnes, né, a caça ficava muito mais presente também nas farofas secas, e era levada pelos viajantes, os trabalhadores, né, nas marmitas era farofa seca, e nas cidades, ou enfim, em casa era o angu, o mingau e tal. Enfim, tem sempre esses diferentes aspectos também, essa diversidade para cada preparação, né? Ô, Dani, eu só queria retomar uma coisa que você trouxe na tua fala, na primeira vez que você falou, que você ficou pensando, eu também fiquei pensando, e depois eu entendi que você falou essa coisa, né? Pô, pão passa por vários processos, né? Tem uma forma, um formato, uma textura diferente, de fato, do uso que a gente faz das farinhas e tal, né? Mas eu acho que é muito na função de carboidrato que eles estão dizendo. É esse grande acompanhamento das carnes, né? Porque eu acho estranho também essa aproximação entre o uso da farinha, das farinhas e do pão. Eu acho que a gente faz usos diferentes. E claro, né, ele está falando de um contexto histórico também, né? Então, mas eu fiquei pensando nisso também. E para mim, a forma de conseguir fazer um paralelo é muito a partir dessa coisa, o grande carboidrato que acompanha as carnes, né? Que é um hábito também multicultural, né? Quando o Daniel me falou isso, Alisson, eu também pensei nessa coisa do pão, né? Mas, assim, lembrando também que nem todo pão leva fermento, né, Daniel? E, assim, você tem uma série de pães chatos que são muito tradicionais, tanto na tradição europeia, Oriente Médio, sabe? Você tem na Índia, você tem o pão árabe, o naan, o pão... Na China você tem pães parecidos, e aqui você tem a tapioca. A tapioca não deixa de ser uma mistura entre farinha, que não é exatamente uma farinha, mas ela tem essa coisa do seco e do molhado. Tanto que a goma, né, você tira da mandioca do que decanta da mandioca, né? E é uma farinha muito fina que é hidratada, o polvilho hidratado, ele faz o que é um pão. O tapioca é um pão, biju é um pão, né? Se a gente, tanto que acho que o Pedro Vaz Caminha fala do pão-alvo, quando ele chega no Brasil, né? Ele fala do pão-alvo, que deveras saboroso e talvez muito melhor do que o pão europeu, sabe? Porque se a gente pensar no que é o pão na idade 1500, né? Não é o pão do Osho, né? Não é o pãozinho do Osho, né, Alisson? É um pão muito mais rústico, né? Um pão, sabe, que
que são outros processos, né? Então, acho que tem um pouco também essa coisa da tapioca nessa brincadeira aí. Eu acho que eu pensei mesmo, quando eu tava falando, eu pensei no sentido de pão muito mais tradicional, como se fosse um pão de forma bitelão, assim, que você coloca no fundo da panela, né? E vai adicionando caldo e legumes e forma aquela sopa, né? No caso da perspectiva europeia, assim. Enquanto me causa estranhamento, porque eu acho que é mais no sentido, assim, de que não é bem isso, né? Mas é quase como se você, né, volta ao ingrediente, que é a farinha, e aí isso é incorporado ali naquele caldo, naquele creme, de forma muito mais homogênea, né? Não sei, para mim isso, na minha cabeça, isso tem uma... Se você imagina o pão tradicional, assim, que a gente conhece, né, tem uma certa diferença de... tanto na preparação quanto na textura. Mas né? Se você for pensar, de certa forma é a farinha também que está ali, e nem todo pão é esse pão que a gente... o pão fofinho, né? O pão crescido, o pão fermentado, assim, que a gente conhece. Acho que a coisa da textura também, Daniel, fica muito no caráter do gosto. Porque você. Tem gente que gosta do pirão mais ralo, tem gente que gosta do pirão mais grosso. A própria farofa, né? A farofa mais gorda ou menos gorda, como que ela vai acompanhar. E essa coisa da farinha d'água, né? Olha só que tecnologia, né? Você faz uma farinha que tem uma acidez, ela é muito complexa, né? Às vezes tão complexa quanto os pães mais elaborados, né? Você pega a diversidade que tem de farinha no mercado ver o peso, né? Você fica louco. E até farinha de peixe, né? Piracuí, tem uma série de coisas, né? Muito rico. Carol, eu entendo que sim, que a tapioca ela cumpre esse papel de pão nesse contexto. É muito curioso, né, que a tapioca ela é uma preparação indígena, né? Então, eu acho que a tapioca reforça, eu acho que sim, cumpre o papel de pão e reforça o argumento do Dória, né? Tem no final lá ele comenta alguma coisa, né, que assim, ai, cadê? Não é no final. Ah, estava no livro, né? Agora eu não vou conseguir resgatar. Mas que ele fala que tem uma questão do. Ai, deixa eu ver se eu consigo resgatar a citação, que é muito boa. Que ele fala que são preparações. Deixa eu. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso. A oposição entre a farinha seca e o ensopado é a chave que ilumina boa parte do território culinário nacional, adaptando a culinária à fluidez da sociedade brasileira e às condições de trabalho, recorrendo constantemente a técnicas de origem indígena, né? Então, eu acho que a tapioca pode ser lida como pão, sim. A Belém fez um comentário aí, eu não peguei também uma coisa. Lembrei do bolinho de Piracuí, provei no Pará, é bom demais. Legal, você não quer contar? Desculpa, a gente tá. Eu tô jantando. Não, é que o Thiago comentou farinha de piracuí e lá em Alter do Chão tinha muito bolinho. Tipo um bolinho de peixe, assim, frito, né? Dessa farinha de piracuí. Foi só isso. Massa. Uma coisa interessante para a gente pensar também, e aí se a gente não tiver mais ponderações, a gente pode já, e também porque já estamos chegando perto do horário, e encaminhando, mas um ponto que eu acho que seria legal a gente conversar também é sobre essa questão no capítulo sobre regionalismo, né, que ele traz, primeiro assim, é fácil acessar esse argumento de que a divisão regional brasileira ela tem pontos que são completamente artificiais, né? Mas é muito doido como, de fato, em alguns territórios, como eu acho que, por exemplo, Minas Gerais é um caso clássico, mas isso pode se dar em outros estados também. O turismo foi astuto, né? E capturou essa dinâmica, né? Eu fico pensando assim, o quanto é muito, muito doido, né? Quando eu tô vindo de Minas para São Paulo, aí quanto mais para o interior vai chegando, mais as pessoas fazem questão de frisar que ali é comida mineira, ou que ali é queijo mineiro, que é qualquer coisa mineiro. E principalmente em rota de turista, né?
Então, por exemplo, rotas em que passa muita gente indo para o interior de São Paulo, então você está voltando de Minas, pô, vou parar aqui. Aí você para ali, tem sempre as mesmas coisas, né? Eu adoro, eu separo sempre, eu sou uma vítima desse negócio, né? Uma vítima e um beneficiário direto, né? Mas você para, ele tem o quê? Tem queijo, tem doce de leite, goiabada, farinha de milho, uma coisa, uma outra, né? E o marketing é todo em torno, marketing é muito simples, né? O nome do lugar e tarararará, eu digo, mas o marketing é todo feito com base nessa ideia, né? Então eu fico pensando que, dentre as várias críticas que a gente pode fazer ao Dória, um elogio que a gente pode fazer é que eu acho que essa leitura dele do uso turístico que foi se fazendo é muito pontual, eu acho que funciona bem. Bom, meus amigos e minhas amigas, ó, e a gente que é turista. Ah, Carol, contou o quê? Total. Mas uma coisa também é o seguinte: toda tradição um dia foi inventada, né? Então também eu acho que é isso, né? A gente não confere, não tem nem como conferir. E é muito reconfortante quando você chega num lugar e tem um monte de coisa típica, né? Que você faz uma lista ali e fala, vou comer isso aqui, pelo menos eu comi o básico do tradicional, né? Tem uma história que eu não sei se é possível conferir, eu acho que não é possível conferir, mas eu tô aqui em Limeira, e aqui em Limeira tem uns 5 anos, assim, que começou essa história de que a coxinha foi inventada aqui, a ponto de a festa do 15 de setembro, que é o aniversário da cidade, agora é feita a festa da coxinha. E é uma coisa que ninguém sabe dizer, porque tem toda uma história de que Dom Pedro I veio para cá e queria comer uma coxa de frango, e aí não tinha... Pois é, Tiago. E aí já começa bom, né? Tipo, Dom Pedro I veio para cá, para Limeira, e, e aí ele queria comer uma coxa de frango e não tinha. E aí fizeram uma preparação com uma massa em formato de coxa, com frango desfiado dentro e tal. Cara, ninguém até hoje conseguiu conferir a veracidade, mas também ninguém até hoje foi procurar coxinha. Ninguém até hoje conseguiu também refutar, tipo, não, gente, a coxinha é uma coisa que foi criada nos anos 80, 70, na cozinha de alguém. Então, é muito interessante, porque a gente, assim, acaba comprando, né, umas histórias que, igual a cobra na piscina, é isso, Daniel. É bem isso. E é isso, né? Assim, no caso aqui na cidade, virou um lance mesmo, porque daí tem a festa da coxinha, e aí movimenta o comércio local, porque aí você vai ter coxinhas de todas as variedades e todos os tipos. E aí vai ter, na última que rolou, teve a coxinha à chapa, né? Que a galera faz uma coxinha do tamanho de um pão francês, corta no meio e faz na chapa. Então, assim, eu acho interessante isso também, porque a maioria das vezes a gente se apaixona tanto pela história, que a gente quer a história, né? Acho que nós, ser humaninhos, a gente gosta, né, de histórias, então a gente quer a história. Então eu fico pensando nisso, Ali, tipo, é o doce de leite mineiro. Não, esse doce de leite é mineiro, né? E se não for, né? Ninguém conferiu, e a gente tende a achar que é mais gostoso, né? Eu, pelo menos, sempre acho. Se é feito de leite e é mineiro, eu sempre acho que é mais gostoso. Ô, Carol, a hora que você começou a falar da coxinha, eu fiquei pensando assim, que uma outra categoria brasileira muito boa é o salgado, né? E é muito doido, porque assim, por exemplo, a gente sabe muito pouco da origem dos salgados, né? E tem salgados muito brasileiros, né? Tipo assim, por exemplo, dois clássicos maravilhosos, né? O bolovo,
por exemplo, que aí tem, cada lugar chama de uma coisa, assim, mas seria muito legal de resgatar um pouco, mas é difícil, né? Não sei nem por onde começar, mas assim, um exemplo muito bom. O outro é a porpeta, né? Mas a porpeta até pelo nome, né? A porpeta é italiana, será? Deve ser italiana, né? Porque pelo nome, né? Mas pode ser inclusive que seja de imigrantes italianos, né? Igual, por exemplo, no caso da comida libanesa, né? Tem alguns salgados, umas preparações que não são lá do Líbano, né? Que são inventados nos lugares, né? Eu acho que os salgados brasileiros eles são interessantes por vários motivos, né? Porque a gente sabe pouco da origem e dois, porque ele é desses alimentos que bagunçam aquelas classificações também. Porque o salgado é o quê? Tipo assim, ó, ele não tem um caráter de almoço. Ou, no limite, é um almoço de um dia que você não conseguiu almoçar, né? Assim, é uma segunda opção, né? Ele entra como uma coisa. E também, você não toma café com salgado. Salgado, eu sinto que ele tem um momento que é dele, né? Que é um entre-refeições, assim. É a ocasião que faz o uso o consumo do salgado, né? Enfim, a É coxinha me parece. demais. É demais essa história dos salgados. Eu acho muito, muito interessante também. É interessante você, viajando, né, para Bahia, por exemplo, saindo daqui do Sudeste para Bahia, você vai parando, vai estar nos lugares, tem uns salgados, assim, mas não é o forte. O forte mesmo é a farofa. Você pede o prato de farofa, é um prato só, é uma farofa gorda, é uma farofa cheia de carne, geralmente com a carne que sobrou de algum preparo, né? E você vai comer, onde você vai comer melhor. Você está viajando, pegando estrada, BR-116, por dentro, né, para Bahia, ou pela BR-101 mesmo. Você deixa de comer os melhores salgados para comer as melhores farofas. Porque os salgados não estão legais, eles não são quentes, são salgados, sabe, não é legal. Agora, as farofas são coisa rica demais, recomendo. Ô, Thiago, e serve como? Num prato? Num É um prato. prato? É R$ 10 o prato. Pratão lá, o cara bota 2 colheradas de farofa, tem um tabuleiro assim, como se fosse de boteco mesmo, e o cara vai lá e serve um prato de farofa. É a maior pedida, se você parar e reparar, os caminhoneiros, né, essa galera que está atravessando as estradas, eles comem farofa. E é uma farofa que alimenta, sabe? Que legal. Recheada, recheada. Adoraria provar. Coisa muito rica. E outra coisa que me ocorre também é o uso da fauna, né? Essa sociobiodiversidade também como elemento organizador. Tanto as palmeiras, né, quanto, sabe, dentro das palmeiras você tem o buriti, o jerivá, o tucum, os coquinhos, né, o coco de licuri. Você vai pro sertão, você tem o licuri, no litoral você tem o guriri, que é uma palmeira parecida, um coqueirinho rasteiro, que dá um coco também. Geralmente eles torram e salgam, ou torram e caramelizam, né, com açúcar ou com sal e tal. E também é uma coisa muito presente, né? O baru no centro, na parte mais central, né? Você tem o baru, o próprio pequi, mas que você não usa o coco, né? Você tem mais a fruta. Mas acho que essas frutas, essa sociobiodiversidade também pode ser um eixo organizador, não caindo na ideia de terroir, né? Que é uma coisa, é uma categoria competitiva, mercadológica, né? Então, pensando mesmo no que está disponível, os próprios os palmitos, né? O aproveitamento integral da palmeira, né? Você usa a jussara, o açaí, né? E usa o palmito da árvore, né? Então, isso também é uma coisa que é muito presente. Acho que é um detalhe importante também na dieta. Muito bem, gente. Massa, legal. Acho que em função do horário, né? A gente chegou no nosso limite. Acho que a gente pode encerrar as discussões, mas aí a gente meio que continua nos próximos também. Esses argumentos eles vêm indo e voltando, né? Então, só reforçar uma proposta que eu fiz da gente condensar a leitura dos próximos ensaios, para a gente seguir nessa toada. Acho que hoje funcionou bem, fluiu tranquilo.
que é o seguinte, a princípio estava programado para rolar 8 encontros, tem uma avaliação coletiva de que seria bom que fossem menos encontros pelas dinâmicas da vida de todo mundo, né? Então, a gente faria condensando encontros e fazendo eles quinzenalmente, depois eu reviso isso lá no grupo pra gente e tal, organizo certinho. Semana que vem a gente não se encontraria, aí a gente se encontraria na outra semana, daqui 15, para discutir o feijão como país, região e lar, muito legal, porque eu acho que a gente tá, não que tenha problema e não que seja, que não seja adequado, né? Mas a gente está muito em torno do milho e da mandioca, né? Eu acho que também no Formação da Culinária Brasileira ele fala muito, né? Então são 4 encontros falando bastante sobre esses alimentos. E aí ele traz o feijão, né? O feijão é muito interessante porque assim, ó, o feijão, por mais que ele tenha sofrido uma redução importante de diversidade, ele consegue ainda se expressar como um alimento bastante diverso no território, né? Tem feijões de muitos tipos circulando, enfim. E aí é o primeiro que a gente vai ler, e também o Legitimidade e Legibilidade à Mesa, para o próximo encontro. Então, são 2, pegando aí da página 163 e indo até a página 196. Tranquilinho, menos de 30 páginas, te lê tranquilo, porque no meio disso tem ilustrações, então, assim, é mais ou menos umas 30 páginas para ler, e aí a gente tem 15 dias. E aí daqui um mês, no último dia que está programado mesmo, se eu não estou enganado, é dia 25, daqui um mês não, no final do mês, a gente teria, no dia do nosso último encontro, a gente discutiria o estilo feminino de cozinhar, que é muito legal para a gente pensar as imbricações de gênero, né, que esses processos todos colocam, e proposta para a renovação culinária brasileira, que é um ensaio curto e breve que ele, enfim, que fecha a discussão. Então, ou seja, a semana que vem a gente não se encontra, a gente se encontra daqui 15. E depois a gente conta mais 2 semanas e eu vou revisar as datas certinho e eu posto lá no grupo pra gente. A gente encerra. E aí no final, só a almoção pra gente lá no Tribus que a gente vai fazer, pra gente organizar, enfim, pensar um cardápio bem gostoso que faça sentido dentro disso que a gente tá discutindo. Show! Vamos fazer o sorteio. Show! Vamos fazer o sorteio aqui. Ó, seguinte, eu vou distribuir números para vocês, eu vou falar números para as pessoas. E eu também vou atribuir números a algumas pessoas que estão no grupo, mas que não puderam vir aqui hoje, mas que estão participando, né? Eu penso principalmente no Alexandre, mas deixa eu dar só uma olhadinha aqui no grupo, porque aí fica mais claro para mim. Beleza. Isso, acho que é mais o Alexandre, ele mandou mensagem falando que ia tentar entrar, não conseguiu e tal. Ele tá fechando o bimestre, né? Ele é professor, então, enfim. Então vamos lá. Tiago, você é o número 1. Bá, você é o número 2. Carol, você é o número 3. Belinha, você é o número 4. Dani, você é o número 5. E o Alexandre é o número 6. Aí eu tô com um sorteador online aberto aqui, que eu vou projetar a tela aqui, porque vai ser o único jeito de eu dar alguma lisura para esse processo. Vamos lá, de 1 a 6. E aí, assim, ó, quem ganhar eu vou mandar por correio. Se for aqui em Barão, eu já entrego na mão, né? Deixa eu projetar aqui, então. Tá lá, ó. Sortear um número entre 1 e 6. Fechou? Puedo? 1, 2, 3 e... Número 4. Quem levou? Eu. Aê! Bom demais. Adorei. Legal. Bom demais. Achei bom, porque a Belinha veio aí desde o primeiro encontro e tal, né? Mó prestígio. Legal. Então te entrego pessoalmente. Pelo menos não vou precisar gastar com frete. Bom demais. Gente, então,
Mas aí, assim, também, né, nesse sentido que eu disse, qualquer um aqui mereceria participar. Queria agradecer muito vocês pelo engajamento de estar participando aqui. Para mim está sendo muito legal ler esse livro, apesar de também, como para todo mundo, precisar de esforços, né? Porque o final do ano tá aí. Mas obrigado a todo mundo que está colando. Sem essa semana que vem, na próxima, a gente volta com a leitura dos 2 próximos capítulos, e aí já vai ser o nosso penúltimo encontro. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bá. Obrigado, Carol. Valeu, Dani. Tamo junto. Parabéns, Belinha. Obrigada, Aline. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Boa noite. beijos.